Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vim aqui de novo no improviso, resolvi fazer uma live. Vou fazer uma tiragem. Essa tiragem é sobre relacionamento, aonde pode ser qualquer tipo de relacionamento. O nome da tiragem é Templo de Afrodite. E nessa tiragem, geralmente ela é para relacionamento a dois. Só que nesse caso, geralmente eu uso o templo para qualquer tipo de relacionamento, de mãe e filho, relacionamento profissional, onde as pessoas trabalham juntas e estão tendo algum tipo de situação. E eu vou linkar essa tiragem aos pressupostos da PNL. Boa noite, Simone. Na hora da tiragem você envia a solicitação, eu vou tentar puxar você para a sala, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho sobre alguns pressupostos, eu marquei uns aqui. E essa tiragem eu achei que tinha tudo a ver em fazer ela, porque exatamente fala de pessoas, né, relacionamentos, aonde cada um tem o seu mapa, né? Então eu já vou começar falando do pressuposto que é o mais conhecido da PNL, que é o mapa não é território. E o que seria isso? O que é território? O que é mapa, né? Território é a realidade. Aquela realidade que acho que ninguém vê ela, né? E o mapa é a história de vida de cada um. Então, quando a gente tem uma situação com alguém, a gente vai ver de um jeito, o outro vai ver de outro jeito, e talvez uma terceira pessoa de fora veja de uma maneira totalmente diferente. Exatamente por conta disso. Cada um tem a sua história na vida. E cada um vai ver situações de formas diferentes, de pontos de vista diferentes. Então, esse pressuposto, mapa não é território, fala exatamente disso, né? Que cada um tem uma história de vida, e essa história de vida nos leva a interpretar situações de maneiras distintas. E normalmente a gente quer mudar o outro, quer que o outro pense como a gente pensa, e só que a história do outro é totalmente diferente da nossa, e dificilmente a gente vai mudar a opinião do outro. Um exemplo forte disso é futebol, política. Oi, Adriano, boa noite. Futebol, política, religião. Então a gente, né, aquela época da eleição, ficou aquele pessoal, as pessoas ali, né, enervadas, muito nervosas por conta dos seus candidatos, e ficavam um tentando convencer o outro. Mas não tem como a pessoa mudar o ponto de vista dela, porque ela tem às vezes uma história muito forte, né, uma âncora muito forte em determinadas realidades que ela acredita, e não vai ser a gente que vai mudar a realidade do outro, né? Então a gente só pode mudar a nossa. Então o mapa não é território, ele fala exatamente disso. Então quando a gente consegue entender, compreender que o outro é diferente da gente e respeitar o outro, as relações melhoram muito, né? Então esse é um dos pressupostos que eu trouxe hoje. O outro que eu acho bem interessante é flexibilidade é poder. Esse pressuposto, ele é muito forte para mim, porque é tão difícil, né, a gente ter flexibilidade naquelas coisas que a gente acredita muito forte, né? Em que isso aí pra mim é a verdade, eu não mudo, minha opinião não muda. E a gente já parou pra pensar que se a gente conseguir ser flexível nas relações, a gente consegue muito mais coisa, né? A gente podendo ouvir o outro e até ceder em algumas vezes, isso faz com que as relações sejam bem melhores. E é exatamente isso, flexibilidade é poder. Quanto mais a gente... Lógico que a gente não vai mudar muitas vezes o que a gente pensa, o que a gente acredita, mas a gente pode ouvir o que o outro tem para dizer também e às vezes fazer o que o outro quer, né? E sem mudar a nossa opinião em relação às coisas. Um outro pressuposto, é impossível não se comunicar. Eu tô com uma colinha aqui do lado, né? É impossível não se comunicar. E o que isso quer dizer? Que a gente, 7% da comunicação nossa é verbal. É isso aqui que eu tô fazendo agora. O restante é a não verbal, que é em forma de gestos, de feições, né? Como a gente, às vezes, faz aquelas caras e bocas sem falar nada, né? Já é suficiente. Às vezes o silêncio, ele é uma forma de comunicar, né? Tem até um exemplo interessante que você manda uma mensagem para a pessoa e a pessoa não te responde. Isso já é uma forma de comunicar,
né? Ela está comunicando de alguma maneira. Ela leu sua mensagem e ela simplesmente não respondeu. Isso pode dizer várias coisas, né? Mas é uma mensagem que a gente, de acordo com o nosso mapa, vai interpretar da forma que a gente acha que a gente faria, né? Então, muitas vezes, uma pessoa não responde uma mensagem na hora que você manda, isso pode dizer que ela não teve tempo naquele momento e ela depois esqueceu de responder. Ou ela leu e simplesmente não estava afim de falar com você, né? Ou simplesmente a pessoa, ela não tinha o que falar e ela preferiu se calar. Então tem várias interpretações, mas é uma forma de comunicação. E aí, de acordo com o nosso mapa, a gente vai interpretar da nossa maneira, né? Então é impossível não se comunicar, então a gente mesmo calado. A inação também é uma ação. Então a gente mesmo calado está comunicando com as pessoas. Então a gente tem que ter muita atenção às vezes até nisso. Porque aí vai poder gerar a interpretação que a pessoa vai ter de acordo com o mapa dela, né? Então não vai depender muito mais da gente, porque a gente não está falando, né? Não está verbalizando. Então a comunicação verbal, ela é muito pequena. Então é por isso que é muito importante, inclusive quando a gente está na comunicação verbal, aí vem um pressuposto que eu acho bem interessante, que é o significado da comunicação não é exatamente aquilo que se pretende, mas a resposta do que se obtém. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa comunicação, porque se o outro não está entendendo o que a gente está falando, o problema é do outro ou é nosso, que não está sabendo passar a informação, né? Então é muito importante, na hora que a gente está comunicando com alguém, está tentando passar uma informação para o outro, se certificar que a pessoa está entendendo exatamente aquilo que a gente está querendo falar, né? Porque a interpretação pode ser, N delas, vai depender do mapa de cada um, né? Que é o primeiro pressuposto lá que eu falei. Um outro pressuposto que eu gosto muito é não existe fracasso, existe feedback. Nós temos uma tendência, às vezes, a não fazer as coisas, a não fazer movimentos, não ir para a ação, simplesmente pelo medo de ser o quê? Apontado, de ser julgado, de ser criticado. Se a gente passar a partir do princípio que se a pessoa está dando um feedback pra gente, às vezes uma crítica, se a gente entender que é uma crítica construtiva pra gente melhorar, não vai ter atrito, não vai ter... E olha só como feedback é uma palavra bem mais positiva do que fracasso, né? Porque se a gente vem assim, eu fracassei. Por exemplo, eu fiz essa live, eu montei essa live, eu resolvi vir falar hoje, como eu sempre faço, eu não monto pauta, eu não monto nada, vem da minha cabeça. Eu tava num aniversário hoje e eu virei com as minhas amigas, eu falei, acho que eu vou fazer uma live hoje lá no Instagram. E eu falei assim, aí você vai falar de quê, Nádia? Eu falei, acho que eu vou falar de pressuposto da PNL. E aí eu vim com a cara e com a coragem, e aí pode ter pessoas aí que não vão gostar da live, não vão se identificar, e pode vir até do meu privado depois falar, Nádia, eu não gostei por causa disso, falar comigo. E se eu levar isso de uma maneira que eu fracassei, né? Levar pelo lado negativo, quer dizer, aquela pessoa não gostou por causa do mapa dela, vai ver que eu provoquei ela de alguma maneira, porque aí é um problema dela, não é meu, né? Isso tá falando dela, não de mim. E a gente partir do princípio que isso é um feedback, poxa, eu vou pensar, vou tentar fazer diferente. Teve uma vez, vou dar até um exemplo, eu subo essas lives pro YouTube, mas eu faço algumas tiragens no YouTube. E eu sempre coloco a câmera em cima das cartas. Sempre faço isso. Só que teve uma vez que eu tava com pressa, e eu resolvi fazer uma tiragem, gravei a tiragem, mas não botei a câmera. E aí veio uma pessoa me criticar. Da próxima vez, por favor, coloque as cartas para eu poder ver as cartas. E aí eu falei assim, não, tudo bem, pode deixar, da próxima vez eu faço isso. Eu poderia ter levado isso como uma crítica muito severa e achar que a minha tiragem foi um fracasso, mas não foi. Ela teve dificuldade, apesar de eu ter mostrado as cartas, tudo direitinho. Eu só não botei a câmera em cima das cartas. Então ela veio falar comigo, botou uma mensagem lá no meu YouTube pedindo para da próxima vez eu colocar a câmera nas cartas. E tinham várias tiragens lá desse jeito, que ela podia olhar as outras, mas a pessoa às vezes não...
aquilo afetou ela de alguma maneira. Então a gente tem que levar isso como um feedback. Eu não poderia levar como assim, eu fracassei por conta disso. Não, a tiragem ficou ótima, maravilhosa. Eu dei o conteúdo, eu dei o recado. E se para ela foi difícil, isso fala dela, não fala de mim, né? E a gente não pode pensar que a gente está fracassando, porque isso é muito pesado. Então pense sempre que é um feedback. A pessoa está te dando um feedback, mesmo que às vezes venha de uma forma meio agressiva, ou mexa com a gente, porque aí tá falando, por que que isso tá mexendo comigo? O que isso tá falando de mim, né? Porque a posição da pessoa, só ela vai saber, é o mapa dela. Por que que ela falou aquilo pra mim? É o mapa dela, né? O que passou na cabeça dela na hora de falar aquilo pode ter sido N coisas. O quanto isso me afetou. Naquele dia, naquele momento, em nada. Simplesmente eu falei pra ela, tudo bem, da próxima vez eu faço isso. Então a gente tem que ter mais tranquilidade nessas horas para não levar tudo como uma crítica pesada, porque senão aí a gente não faz nada na vida, né? A gente já tem muita dificuldade de fazer coisas, né? A gente tem uma tendência a procrastinar em situações, e que se a gente achar que o outro tá criticando, que o outro tá julgando, que o outro tá querendo derrubar a gente, tá querendo torcendo pra gente não dar certo, aí a gente não faz nada mesmo, né? Então é muito importante esse pressuposto. Eu gosto muito, porque fracasso é uma palavra muito pesada, mas o feedback não. O feedback é muito positivo, né? Até feedbacks negativos, né? Eles são positivos, porque você vai tentar melhorar naquela questão ali. A pessoa muitas vezes ela vem querendo te ajudar mesmo, ela fala para te ajudar. E a gente entende de uma maneira como um julgamento, como uma crítica destrutiva e não construtiva. Então cabe a nós o quanto está falando da gente, o quanto, por que isso está me afetando desse jeito, né? E levar, e ir em frente e não desistir por conta de um feedback, tá bom, gente? Um outro pressuposto, eu estou falando só de alguns, tá? Que depois eu vou fazer a tiragem para quem estiver aqui. Um outro pressuposto que eu gosto, se alguém já fez, você pode fazer. E esse pressuposto eu gosto muito. Por que eu gosto muito dele, gente? Para e pensa. Se alguém fez algo em que você não se acha ainda apto a fazer, é possível fazer. Porque alguém já fez. Então, olha só, todos nós nascemos com um cérebro. Concordam comigo que todo mundo tem cérebro? Ninguém é acéfalo, né? Senão não sobreviveria. O que muda é a mente. Cada um tem uma mente. E aí, exatamente, a mente é que muda, que modifica. Porque vai depender de como a gente foi criado, as figuras de autoridade na nossa vida, como elas ajudaram a construir a nossa personalidade. Então nós temos as nossas crenças. E aí a minha mente é diferente da de vocês. Então determinadas situações, para mim não vai ser nada demais, para alguns de vocês pode ser muita coisa. Então, aí vem um pressuposto que eu coloco acoplado a esse, que eles conversam entre eles, que é o modelar desempenho bem-sucedido leva à excelência. Então, se alguém já fez, você pode fazer. Modele quem já fez, né? Modele quem é muito bom em algo e faça. Como essa pessoa consegue fazer isso? Se ela pode, eu também posso. E eu vou conseguir fazer, né? Eu sempre cito nas minhas lives a minha capacidade com a atividade física, né? Eu tenho âncoras muito fortes em relação à atividade física. Então, a Nádia consegue levantar cedo todo dia, malhar todo dia. Como é que ela faz? O que ela faz? Eu vou prestar atenção, eu vou perguntar como ela faz, o que ela precisa, o que ela usa para levantar todo dia para ir para academia. Uma pessoa que é leitor ávido, como essa pessoa consegue ler tantos livros? O que ela faz para eu poder modelar e fazer também? Então, se alguém já fez, você pode fazer. Modele quem faz com excelência aquilo que você tem dificuldade. E passe a fazer também. Passe a fazer também. Outro pressuposto que eu gosto é mente e corpo formam um só sistema. Esse pressuposto é muito legal.
porque tem uma frase que eu adoro: o corpo fala. Gente, simplesmente, o nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro. Então, o que você pensa vai gerar uma emoção. Isso é terapia comportamental. Você tem uma situação, essa situação vai gerar um pensamento, mente, que vai gerar uma emoção, sentimento, que vai gerar um comportamento. Então, se você tem uma situação onde essa situação, ela simplesmente dispara um gatilho em você, você vai pensar, vamos dar um exemplo? Eu sempre gosto de exemplo que eu acho que facilita as pessoas entenderem. Um gatilho, a pessoa se vitimizar. Esse é um gatilho forte pra mim. A pessoa fica ali na sofrência. A vida dela é a pior vida do mundo. E aquilo dispara um gatilho em mim. Aí já vem um pensamento. Cara, a pessoa tem tudo na vida. Ó, meu pensamento. A pessoa tem tudo na vida e só faz reclamar. Tá difícil até de ficar perto de uma pessoa assim. O sentimento, raiva. Eu fico com raiva, eu tenho vontade de esganar a pessoa. E aí qual é o comportamento? Ou eu sou extremamente agressiva ou eu me afasto da pessoa. Para eu não ser agressiva, eu prefiro me afastar, porque aquela vitimização gera um pensamento, olha, mente, que pessoa mais... Cara, que saco ficar perto dessa pessoa, tá sempre reclamando da vida. Poxa, a vida tá aí maravilhosa, porque simplesmente ela não vai viver, né? E aí isso fala do meu mapa, né? Então eu já consegui ver o porquê que eu tenho esse problema com a vitimização. Né? Um amigo meu, ele fala que eu vivo na Gozolândia. Eu não lido bem com dor e com sofrimento. Eu arrumo logo algo para eu fazer, para eu não ficar na sofrência. Então quando eu vejo uma pessoa muito na sofrência, aquilo me afeta, porque eu queria que a pessoa fosse pra vida, que a pessoa fosse, vai viver, olha aí esse mundo maravilhoso, cheio de oportunidades. E a gente fica ali, em cima da cama, preferindo botar a culpa no outro. Porque fulano fez isso comigo, que a culpa é sempre do outro. Aí é a nossa responsabilidade com as coisas. Então, percebe? Como mente, ele fala com o corpo. Isso vem raiva, vem agressividade. Isso já é o quê? Emoção, sentimento. Então, observem o corpo de vocês. Porque o que você pensa, você sente. E ajuda muito a gente a se conhecer nessas horas. Vamos lá. Depois, se alguém quiser perguntar sobre os pressupostos que eu tô falando, quiser tirar dúvida, bota a pergunta aí que eu vou tentando responder, tá bom? Outro pressuposto que eu gosto: as pessoas fazem a melhor escolha que elas podem no momento. É aí que é uma coisa fantástica, né? Gente, existe a gente pode viver em 3 momentos: no passado, no presente ou no futuro, né? Passado, a pessoa que vive no passado tá sempre ali na posição de vítima, sofrendo pelo um passado que não volta mais. E o que é o passado? O passado simplesmente serve de aprendizado. O que eu fiz lá atrás que não deu certo, que eu posso fazer diferente hoje. E aí já emenda com outro pressuposto, né? Deixa eu achar ele aqui. Se você quer um resultado diferente, faça diferente. Olha como é que os pressupostos vão se amarrando, né? Então você tem ali, se você quer um resultado diferente, faça diferente. Por quê? Porque simplesmente, se você vive no passado, sofrendo pelo passado, você não age no presente. E se você está sempre pensando no futuro, você vem com uma ansiedade tão forte que você também deixa de viver o presente. Então, o passado deu errado? O teu comportamento estava sempre gerando um ciclo de repetição? Você faz uma coisa, daqui a pouco quando você vê, você está fazendo a mesma coisa e tendo o mesmo resultado. Faça diferente. Olhe para o outro lado. Eu sempre falo, né? Quando a vida tá te dando rasteira, eu falo até que é viver a carta da torre, né? Você tá insistindo, a vida vem lá, pá! Te dá uma rasteira, joga uma torre em cima de você e tua vida desmorona de repente. Porque simplesmente você precisa olhar para um outro caminho. Você está insistindo num caminho que não é o caminho. E aí a vida vem, te dá uma rasteira para que você olhe, para você fazer diferente. Então,
Se você quer resultado diferente, faça diferente. Tá repetitivo? Tá dando tudo errado? Comece a olhar por que tá sempre dando tudo errado. O que você tá fazendo que você precisa fazer diferente para poder gerar um resultado diferente? Então isso aí, para mim, é uma coisa fantástica. Esse pressuposto, ele é assim, maravilhoso. Ele simplesmente, ele responde por que a minha vida tá dando errado, por que tudo que eu faço acontece sempre a mesma coisa. Porque você tá fazendo errado. Quer resultado diferente? Faça diferente. Então esse é um pressuposto que eu gosto bastante. E aí tem um que para mim é o pressuposto, que é todo comportamento tem uma intenção positiva. Se a gente começa a olhar, às vezes a gente acha que a gente é a última cereja do bolo, não é verdade? É interessante, uma vez eu estava fazendo uma mentoria e aí eu fiz um comentário com a mentora. Ela falou pra mim assim: Nádia, você não é a última cereja do bolo. E é isso aí, gente. É desse jeito. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Às vezes a gente acha que a pessoa tá fazendo aquilo para prejudicar a gente. E não é. Ela tem a intenção positiva. O que é? Ou é se proteger, se sentir segura, ter prazer. E aí, às vezes prejudica a pessoa, ou ela faz alguma coisa que vai te afetar de forma negativa. Mas ela fez porque ela queria te maltratar, que ela queria te derrubar? Não. Ela tinha a intenção dela. A intenção positiva dela, que era se sentir confortável, se proteger. Né? A gente até pode falar, vou dar um exemplo disso aí. Um ladrão. O ladrão rouba teu celular. Roubou teu celular. Eu não tô dizendo que isso é legal. Não é. É ilegal. Tanto que ele pode ser preso, né? Porque roubou seu celular. Mas, se você for perguntar pro ladrão por que ele roubou o seu celular, ele vai dizer: porque eu preciso de dinheiro, minha família tá passando fome, não tem comida em casa, eu tô desempregado e eu precisava arrumar dinheiro para levar comida para dentro de casa, que eu tenho 2 filhos pequenos. Não é uma intenção positiva? E o que ele fez era certo? Não, não era. Mas percebe que a intenção dele não era ter o teu celular para ele? Poderia ser qualquer celular, não o seu. Então, se a gente começa a conseguir olhar no comportamento do outro, tentar ver a intenção positiva daquela atitude, daquele comportamento, a gente consegue levar as coisas de uma maneira mais suave e consegue também entrar em relacionamentos mais saudáveis e resolver as coisas de uma maneira mais saudável. Uma comunicação mais assertiva. Quando a gente percebe que a pessoa não está querendo agredir a gente ou atacar a gente. Existem pessoas psicopatas que têm esse tipo de mentalidade de maltratar, de prejudicar o outro, mas são aí a minoria, né, gente? A gente não pode levar ao pé da letra que seja dessa maneira. Mas até o psicopata, ele tem intenção positiva dele. Como eu falei, não é legal, mas é uma intenção positiva. Vamos lá para outro. Esse aqui eu já falei, o modelar e desempenho bem-sucedido leva à excelência. As pessoas fazem a melhor escolha que elas podem no momento. Exatamente isso, a gente não deve ficar se martirizando por escolhas que a gente fez na vida, porque era a melhor coisa que a gente podia fazer naquele momento. Eu gosto de falar de mim, de dar exemplos meus, porque é o meu mapa, né? E talvez ajude vocês de alguma maneira. Quando começou a pandemia, eu moro em Brasília, quem me conhece sabe, eu moro em Brasília, eu vivia sozinha aqui com meu filho, na época ele tinha 9 para 10 anos, e começou a pandemia, fecharam as escolas, eu tinha que trabalhar, porque eu sou do serviço essencial. E eu não tinha com quem deixar meu filho para eu poder trabalhar, e eu também não podia levar ele para o meu trabalho. E estavam ameaçando fechar os aeroportos, aí eu pedi para o pai dele comprar passagem, levar ele para o Rio. E na época eu fui muito criticada, né? As pessoas muito julgadas. Você não devia ter mandado seu filho, criança não pode escolher essas coisas. E foi a opinião do outro, é o mapa do outro. Eu sabia que eu precisava fazer aquilo naquele momento, que era coisa, eu queria manter ele seguro. O que eu buscava, qual era a intenção positiva minha em fazer isso? A segurança do meu filho, né?
em que as pessoas não pensaram, porque as pessoas eram casadas, tinham marido, alguns ficaram de teletrabalho, e que se um ou outro adoecesse, tinha alguém para cuidar. E eu não tinha ninguém para cuidar do meu filho se eu adoecesse. E se eu fosse internada? Quem ia ficar com a criança de 9 anos? Né? Então, eu tive a intenção positiva, que foi o quê? Proteger, manter meu filho seguro. E eu mandei ele pro Rio de Janeiro. Na época, aí depois eu quis trazer ele de volta, e ele não quis mais voltar. Ele quis morar com o pai. E na época, novamente, eu fui tive muito feedback, né? Não é crítica, é feedback. Eu tive vários feedbacks, onde as pessoas falaram, mas ele não pode escolher. Uma criança não pode escolher, não tem idade para escolher. Aí, de acordo com o meu mapa, né, eu tomei a decisão, que na época para mim era mais acertada. Ele sim pode escolher o que ele quer para a vida dele, sabendo que ali vão ter as coisas positivas e negativas, e que eu não tinha o direito de impor a ele uma coisa que ele não queria, que ia afetar muito a vida dele. E que eu pensei, se eu trouxer ele na marra, vai ter uma briga judicial, vai ter uma criança triste, um pai triste, uma mãe triste de ver o filho triste. E aí, quando ele falou, e o argumento dele foi lindo, ele falou, mãe, eu queria poder ficar mais tempo com meu pai. Isso pra mim foi fantástico, e hoje meu filho é extremamente feliz, extremamente realizado, e eu tomei a melhor escolha naquele momento. E até hoje eu acho que é a melhor escolha que eu fiz, porque a felicidade dele pra mim é mais importante do que qualquer outra coisa. Então a gente não deve ficar se martirizando por escolhas que a gente faz na vida. Eu sou uma pessoa que eu vivo muito o aqui e o agora. Eu não fico remoendo o passado. Eu não gosto de ficar remoendo o passado porque eu gosto de viver na gozolândia. Eu não gosto de ficar lidando com a dor. Então eu busco prazer o tempo inteiro porque eu não quero sentir dor, né? E a minha decisão de vir para Brasília com um concurso público, aonde não era a coisa que eu mais queria, não era o emprego dos meus sonhos. Mas hoje eu penso que se eu não tivesse vindo pra cá, eu não teria descoberto o tarô, não teria descoberto a PNL, a hipnose. Eu não teria feito tanta coisa por mim mesma, pelo meu autoconhecimento. Eu descobri que eu nasci para ajudar outras pessoas. Então, isso tudo nesse período em que eu vim para Brasília, esses 10 anos. E quando meu filho foi para o Rio, olha como é que a vida é. Eu tive tempo de me dedicar a essas coisas que eu não teria se ele estivesse morando comigo. Então a gente precisa sempre olhar que as nossas decisões são as melhores para o momento, e muitas vezes, se a gente parar para pensar quantas coisas positivas as nossas decisões, elas fazem acontecer. É só a gente ter um olhar de empatia com a nossa história, né, que a gente muitas vezes não tem, né? Nós somos muito críticos com nós mesmos, nós somos, né, chicotinho nas costas o tempo inteiro. A gente é incapaz de ver o quanto maravilhoso nós somos, né? Tem até um pressuposto que fala muito disso aqui, deixa eu até, acho que eu não marquei ele, mas cabe ele aqui agora. As pessoas funcionam perfeitamente. Gente, nós somos perfeitos, acreditem. Você é perfeito, eu sou perfeita. E é a vida. A gente precisa ter empatia com a gente, né? E aí um outro pressuposto, deixa eu ver aqui. As pessoas respondem à sua experiência, não à realidade em si. E essa bate lá com o mapa, não é território. Então, a minha experiência de vida é uma. Pode ser que uma outra pessoa que falou pra mim na época, mas seu filho não pode escolher, ele é só uma criança. Provavelmente essa pessoa obrigaria o filho a voltar e ia pagar pra ver o que ia acontecer depois. Eu preferi não me aborrecer, não ter estresse, porque eu acredito sim que filho é do mundo, não é nosso, né? Mas isso é meu mapa, né? Então isso não quer dizer que seja realidade, é como eu vejo a vida. Filho é do mundo, não é nosso. A gente não tem que achar que o filho ele tem que ficar ali embaixo da nossa asa para sempre. E filho não tem obrigação nenhuma com a gente. Nós que temos com eles que nós somos maiores que eles. Então a obrigação é nossa. Filho nenhum tem que vir para cuidar de pai e mãe, criar pai e mãe. É o contrário. Nós somos os pais. Então nós precisamos nos colocar nessa posição de pai. Agora, novamente eu falo, isso é o meu mapa, é a minha forma de olhar. Isso não quer dizer que vocês tenham que olhar como eu olho. Então
Então eu tô falando aqui do meu ponto de vista, como eu funciono. Que aí a gente vai vendo aí a PNL agindo, né? Nós temos todos os recursos que precisamos, ou então podemos criá-los. E é exatamente isso, aquilo que a gente não experienciou na vida, né, aquilo que a gente não viveu na vida, não teve uma experiência, são coisas que a gente não são palpáveis pra gente ainda. Mas existem pessoas que já experienciaram aquilo. E aí você pode aprender. Ou já tem um recurso dentro da gente. Só tá no nosso subconsciente. A gente só precisa trazer ele pro consciente. Então, a PNL é maravilhosa. Maravilhosa aqui. Eu tenho uns aqui na sala que fizeram comigo, né? A imersão foi maravilhosa. Assim, a PNL mudou a minha vida, a minha forma de ver a vida. O nosso subconsciente ele é muito poderoso, muito poderoso. A gente só precisa mudar a forma de pensar. E hoje é engraçado, né? Porque depois desses cursos todos, eu fico observando as pessoas conversando, né? Se comunicando ali, como a gente tem a tendência a ficar naquele pensamento pequeno. Principalmente com a prosperidade. Sabe? Com a felicidade. Vamos ser felizes, gente. Vamos trazer essa força poderosa para dentro de nós, né? E a gente entender que as relações existem dois polos, dois mapas diferentes. E que a gente precisa compreender o mapa do outro, não precisa pensar igual ao outro, mas compreender o mapa do outro para ter relações melhores. E aí eu trouxe... hoje eu vou fazer uma tiragem, quem quiser, eu vou tentar botar na sala, já tem 3 aí que pediram para entrar, vou tentar puxar um. Eu vou fazer uma tiragem chamada Templo de Afrodite, eu já expliquei no início, mas vou explicar de novo agora. Essa tiragem é para relacionamento, só que eu uso ela para qualquer tipo de relacionamento, não só amoroso. Vamos supor que você está num conflito com alguém no trabalho, né? Tem uma situação no trabalho que não tá boa, e assim, você quer saber o que a pessoa tá pensando, o que a pessoa tá sentindo, e quais são os desejos dessa pessoa nessa relação. E o futuro desse relacionamento, dessa encrenca que vocês estão vivendo, né? Então, é uma tiragem que geralmente é de relacionamento amoroso, mas eu uso ela até para mãe com filho, pai com filho, e funciona maravilhosamente bem. Eu vou usar só os arcanos maiores para ser mais rápido, tá? Então, eu queria só explicar uma coisa. Isso é uma tiragem apenas. Quando eu jogo pra pessoa, eu fico 1h30 com a pessoa jogando. Então, vamos supor, eu abriria uma situação aqui, ficaria algo meio nebuloso, meio confuso, né? E aí a gente iria para aprofundaria com uma outra tiragem pra deixar a coisa mais clara. E quando eu uso só os arcanos maiores, ele responde maravilhosamente bem. Mas o método europeu, que é com os menores juntos, a gente vê como a pessoa manifesta aquele arcano. Então o arcano menor é como se fosse o comportamento, né? Então aí às vezes são arcanos anacrônicos, né? Que eles são opostos. Então a pessoa, vamos supor, o sol com 8 de espadas. A pessoa tá assim, ela vai conseguir tudo que ela quer. Mas, cara, ela ainda vai achar... Mas algo vai acontecer que não vai ser do jeito que ela queria. Um exemplo, a pessoa comprou o carro que ela queria, mas não era da cor que ela realmente queria. Ela não conseguiu a cor que ela queria. Então, existe um anacronismo aí, onde nós temos um arcano muito positivo com um negativo. E aqui eu não vou fazer dessa forma para poder ser uma coisa mais rápida. Então, eu vou usar só os maiores, mas explicando que às vezes uma tiragem única, ela não responde profundamente aquilo que você quer saber. Eu gosto muito de fazer mais perguntas a respeito da situação quando a situação não fica clara, ok? Só para vocês entenderem. E vamos lá, deixa eu ver se eu consigo puxar uma pessoa aqui. Com o Instagram, que as pessoas, eu não tô conseguindo, tá vendo? Ó, tentei botar o Adriano na sala, não consegui. Pede para entrar aí alguém, para eu tentar fazer ao vivo com vocês. Quem quer a tiragem? Quem quer a tiragem, pede para entrar na sala.
tentar puxar a Simone. Pois é, não sei o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo, o Instagram, não sei porquê, ele não está deixando eu trazer a pessoa para a sala. Estou tentando puxar e já tentei puxar 3, não vem. Tá, coloca a pergunta para mim, relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho. Assim que entrou. Consegui uma. E aí, Cíntia, você me abandonou, hein? Não, te abandonei nada. Tava morrendo de saudade. Quando eu vi que você ia fazer a live, eu falei, vou entrar só para ver a carinha dela. Olha, eu vou entrar com a Cíntia, daqui a pouco eu tento puxar outra pessoa. Cíntia, você quer fazer um templo de Afrodite? Você tá num conflito com alguém? Tem algum relacionamento que você queria dar uma olhada? Você com alguém? Melhor você perguntar com quem que eu não tenho conflito. Escolhe um. Mas não precisa ser conflito, não. Você pode... Não precisa ser conflito. Então tá. Então, olha assim, ó, vamos lá. Conheci uma pessoa bem interessante que me chamou a atenção, mas eu não sei o que vai dar. Mas você já rolou alguma coisa entre vocês? Isso é importante eu saber também. Não rolou nem beijo na boca? Não. Só estão conversando, é isso? Isso, só bate-papo. Tá. Outra coisa importante para eu explicar. É muito importante isso numa tiragem. Eu preciso saber sempre se a pessoa já está tendo rally-rola, se já está tendo beijo, se já é um relacionamento que já tem algum tempo, ou se é um relacionamento que eles estão só se conhecendo. Então, na verdade, ali é um crush em que a Cíntia ainda não ficou com ele. Eles estão só ali na conversação. É isso? Isso aí. Tá. Então, vamos lá. Eu vou botar as cartas aqui. Como não existe um relacionamento, a minha interpretação muda de acordo com o tipo de relação que é. Então, eu vou falar aqui como se nada existisse, o que está passando na sua cabeça nesse momento em relação ao cara. Tá? Então, seus pensamentos em relação a ele tá de pendurado, ou seja, você está comparando com o passado, com medo aí de repetir história, da coisa não dar em nada, porque suas relações... Aí, o pendurado é bem aquele que fica ali remoendo o passado. De que maneira? Poxa, será que eu vou me arriscar e vai terminar em pizza? Será que eu posso me entregar? Pô, que fulano não deu certo, com Beltrano não deu certo, as minhas relações nunca dão certo. O pendurado, ele tá com muita vontade. O pendurado, ele é apaixonado. Só que ele aqui no caso, os pensamentos dele são pensamentos de comparação com o passado. Então, você pode estar vivendo um momento que você está bastante empolgada, porque aqui eu estou falando, como você está repensando em relação a tudo isso. Mas, aí o ideal aqui era ter o arcano menor para ver se você, apesar de você estar com medo, você está se jogando ou não. Né? Porque aí também tem isso, que aqui eu estou usando só o maior, né? Então, só com o arcano maior, eu te diria... O que eu poderia te dar de conselho aqui para mudar a forma de pensar? Para você não sabotar a relação. Vamos ver ele. O que ele está pensando? Julgamento. Nossa! O julgamento é bem interessante. Ele tem alguma situação no passado, tá? Que eu posso dizer já. E ele está confiando que ele pode se curar. Ele está acreditando que ele pode se curar, que pode ser alguma coisa totalmente... como se ele pudesse realmente ressignificar a vida dele, recomeçar a vida dele. Está bem mais sonhador que você. Está confiando mais do que você. Enquanto você está com medo, ele está acreditando. Quando você está no negativo, ele está no positivo. É interessante que aqui, nesse caso, o julgamento e o pendurado são pessoas que têm bagagem passada, mas que estão com uma visão muito diferente uma da outra para esse momento agora. Tá? Agora, vamos para os sentimentos. Como não tem um relacionamento, o sentimento aqui, eu não vou falar de amor, porque não tem como ter amor aí. Mas é um sentimento do que a pessoa quer que aconteça. Olha como é interessante, né? Se fosse um relacionamento já, eu ia falar de sentimento. Pessoa que está casada há muito tempo. A relação já pode estar desgastada. Um relacionamento que está começando agora. As pessoas estão empolgadas. Mas no caso de vocês, ainda está ali, todos os dois ainda, sabe, estudando o território. Vamos ver você. Ó, Imperatriz. Isso está aumentando a autoestima. Já está servindo para alguma coisa, né?
Tá deixando você com foguinho. Tá fazendo você se sentir mulher, empoderada. Você tá com muita vontade. Olha que interessante. Apesar de estar com um pendurado na cabeça, sentimentalmente está te trazendo uma situação muito de prazer. Sabe quando assim, nossa, eu sou mulher, eu ainda posso sentir essas coisas. Bem legal também, tá? Agora vamos para ele. Nossa, imperador. Esse cara aqui é provedor. Esse cara aqui é machão. Ele quer tá ali, ó. Tá junto. Por que você sumiu? Você congelou. Vamos lá. Tô lendo, depois que você não conseguir, que a Cíntia congelou, mas vou continuar falando, depois ela assiste a live. O imperador, ele é o cara assim que ele quer, sabe, o machão, o poderoso, aquele cara, o provedor. Ele tá com desejo, ele quer estar no controle dessa relação. Ele tá empolgadíssimo com essa relação, né? O imperador, e é interessante, imperatriz e imperador, né? Os dois aí nessa dinâmica, ela se sentindo mulher e ele se sentindo um homem poderoso. Olha como é que os dois... E aí é interessante que a gente vai lá na casa 1, né? Os dois com uma bagagem, talvez uma autoestima muito baixa, um sentimento de tristeza muito grande, de que não pode recomeçar a vida a dois. E aí vem os dois, olha o sentimento. Olha como é que o corpo fala, né? Os dois aí, ó. Ai, eu posso sentir isso de novo, eu posso me apaixonar de novo, né? Então é muito legal. E vão ver os desejos, o que eles estão desejando. E aqui, até aqui a gente pode levar até para o sexo também. Os dois estão pensando em sexo já, né? A Cíntia caiu, deve ter sido da internet dela, depois ela assiste. Ela tá de estrela. Olha que linda, né? A estrela, ela tá sonhando, ela tá desejando, ela tá romântica. Ela tá romantizando esse encontro. Eu conheço a história da Cíntia, bate bastante. E vamos ver ele, os desejos dele, a força. Nossa, esse cara, ela tem que ficar esperta, porque ele gosta de estar no controle. Ele tá com muita virilidade. A força, né, gente? É viril puro. Ele tá com tesão, tá com vontade. Então, assim, tem tudo para dar ruim, tá? Para dar bom isso aí, né? Vamos ver agora os rumos dessa relação. Como é uma relação que ainda não iniciou, eu vou ver se pode dar em alguma coisa ou se vai ficar só nesse lero-lero dos dois. Nosso mundo vai virar, viu? Vai virar relacionamento, vai dar babado, vai dar certo. Cíntia, vai em frente, minha filha. Se joga e sai desse pendurado. Porque esse pendurado aí vai sabotar você. Tá bom? Quem mais quer participar, manda para mim. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Deixa eu ver, Adriano, se eu consigo te puxar agora. Vamos ver se entra. A Cíntia entrou. Agora, por que eu não consigo trazer todo mundo, né? Tô tentando puxar o Adriano para a sala. Não tô conseguindo. Eu não sei por que acontece isso. Deixa eu ver a Simone. Tem aqui outra pessoa que eu não sei quem é. Quem quer participar? Tenta entrar, manda o convite para mim para participar, ou então faz a pergunta aí no... Alguém está entrando. Oi! Boa noite! Boa noite. Estou tentando identificar quem é. Tá escuro aí, acende essa luz, pelo amor de Deus. Ai, peraí. É porque às vezes o Instagram eu não sei quem é. Tudo bom? Você. Oi? Eu não tô vendo você. Mas eu tô te vendo. Ai, que E aí? bom, já é alguma coisa. Qual é a pergunta? É com quem que você... Olha, é com a amiga, não é amiga, né? Uma do trabalho, é uma moça do trabalho. O nome dela é Tatiane. É uma moça do trabalho. Que você falou, quando você falou, eu falei, ixi, ela tá falando pra mim. Tá, vocês estão tendo um conflito no trabalho, é isso? Ela tá me boicotando, vamos dizer assim. Aí a gente vai para o pressuposto da PNL e esse é o seu mapa. Tá. Qual será a intenção positiva dela? Né? Então aqui eu vou fazer essa tiragem voltando, tentando levar para a PNL, tá? Para a gente poder tentar entender a dinâmica dela. Tá bom? E a sua, né? Que está se sentindo boicotada. Sim. Vamos lá. Vamos ver o que você está pensando dessa relação.
O louco. Hum, Você está totalmente fora da caixinha. Tá? Com um pensamento totalmente ilusório. Então, esses pensamentos, ela tá me boicotando, tá isso. Não é, na verdade, não deve ser isso. Ela deve ter algum outro tipo de pensamento. O comportamento dela, por causa do seu mapa, você tá vendo ela como se tivesse te boicotando, te perseguindo. Mas, na verdade, a intenção positiva dela provavelmente não é essa, não é prejudicar você. Então, quando sai o louco assim no pensamento, você pode estar tendo uma ideia errônea das atitudes dela. E aí, quando a gente então vê ela lá, pode estar se defendendo, então. a intenção positiva sempre é, ou ela está tentando se sentir segura, você É, pode estar sendo para ela, nesse momento, alguém que pode tomar o lugar dela, que pode ser alguém que vai concorrer com ela. E pode aí ela está tentando se ser. defender. Não necessariamente ela quer prejudicar você. E aí, quando você fala assim, ela está me boicotando. E aí o louco Tá. vem te dizendo que isso aí não é a realidade. Você está fora da caixinha. Tá? Então, Tá, pode ser tá. uma outra situação que está levando ela a ter esse comportamento. E aí você vai interpretar de acordo com o seu mapa, né? O seu mapa de vida, como você vê. Talvez uma pessoa Sim, de fora vai ver de outra maneira. tá, tá. Tá? Vamos ver agora ela. O carro. Olha, ela está muito mais centrada do que você nesse momento, nessa relação, tá? Então, aqui eu vejo ela com o carro que ela está priorizando a vontade dela. Ela está olhando para as necessidades dela. O carro, É, ele é muito autossuficiente. Então, eu vejo ela tá ela ainda. nesse momento, ela está pensando exatamente no lado dela. Ela está olhando para as questões dela. Dela, Aí, se as sim. questões dela Sei, tá certo. não estão indo junto com as suas, então, olha só, ela está se priorizando. O carro se Sim. prioriza. Então, aí você começa a pensar o que pode ser, por que dessa atitude dela, desse comportamento. Talvez um bom diálogo, uma conversa para esclarecer as coisas possa ajudar. Vamos ver agora os sentimentos, como você está se sentindo e como ela se sente. Aí, o julgamento, né? Interessante aqui também que você está tentando até ressignificar. Você está tentando até compreender. Você está até bastante compreensiva. Tentando entender, perdoar o que ela faz. Você pode ser uma pessoa até, inclusive, bastante conciliadora nesse momento, tá? O tarô é sempre um verbo estar. Você pode estar tentando até compreender ela nas atitudes dela. Né? Porque o julgamento, ele busca o perdão, ele busca a ressignificação. E aqui também eu poderia te dizer mais uma coisa que veio um insight agora, por causa do louco. Eu vou amarrando as casas. Sim. Você pode estar comparando essa situação com alguma coisa do seu passado. Que você já sofreu algo parecido no passado, e sempre tá? PNL, hipnose Sim. mostra isso. Você pode estar revivendo, está sendo um gatilho esse comportamento dela com você, e o julgamento pode estar falando disso. Que você pode. Pode ser. Pode ser que antes eu tive uma funcionária que foi a mesma situação. Não, isso pode ser até antes, com pai e mãe. Até os 7 anos de idade, nós temos situações na nossa vida onde a gente instala crenças limitantes, né? E que isso a gente vai trazendo ao longo da vida e a gente vai sendo provocado pela vida. Olha só, você já teve uma situação com uma outra funcionária que está parecida com essa situação. O que a vida está querendo falar para você? Aí o julgamento pode estar falando disso também. Você precisa ressignificar algumas coisas na sua vida e essa relação pode te ajudar a lidar com isso. Tá? Agora vamos ver ela. Roda da Fortuna. Ela é uma pessoa, provavelmente, que tem altos e baixos, instabilidade emocional. É uma pessoa que pode ser bastante confusa, insegura. E aí eu vou te falar, ela pode estar tendo esse comportamento porque ela está querendo se sentir segura. Como eu falei, ela está querendo se proteger mesmo. Está buscando a segurança. Então, pode ser que uma conversa aí, porque, né, tentar esclarecer. E eu vou olhar ainda a última casa, só porque geralmente quando a roda da fortuna é que ela saiu no plano sentimental. Então eu diria aí que os sentimentos dela são confusos em relação a você. Ela pode ter exatamente amor e ódio. Um dia tá amando, outro dia tá odiando. Tipo isso mesmo. Um dia ela chega, me abraça, no outro dia ela nem quer falar comigo. E às vezes
se você parar para pensar, não é com você. Às vezes ela está passando por Ela. uma situação na casa dela. Tá mesmo. E aí acaba jogando em cima de outra pessoa. Uhum. Vamos agora para os desejos, né? Aí você está com um pendurado. Você tem situação. Eu já posso te dizer de cara aqui que você tem coisa para olhar. Tá? Você está com louco, julgamento e pendurado. Então você tem questões aí para trabalhar. Tá? Eu Bem tô... forte. Então, o meu negócio é eu para ela e ela tá se defendendo? Não. É mais ou menos assim? Olhando as tuas 3 casas, mental, sentimental e de atitude, eu diria que você tem situação para olhar sua. Porque eu sempre falo o seguinte, isso fala de você, não do outro. Se ela está te incomodando, se essa atitude dela está te incomodando, o quanto isso está falando de você e não dela. E pelas 3 cartas que saíram aqui para você, eu diria que você tem situações para curar em você. Que podem ser, pode ser uma coisa que vai te trazer ressignificação até para esse tipo de situação não te atingir mais. Agora eu vou para a casa dela, porque o pendurado ele é coisa do passado. Aí tem um julgamento aqui. Julgamento para consolidar isso. Tem alguma coisa lá atrás no seu passado que faz você ficar repetindo padrão, repetindo ciclo, repetindo história. Fazendo. Sabe o cachorro correndo atrás do próprio rabo? Sim. Agora vamos ver ela. Ela tá de mago. Ela é uma pessoa que tenta realmente fazer diferente. O mago na casa dos desejos, ele pode ser dissimulado, ele pode ser manipulador. Então, ela pode tentar manipular situações para se sentir segura, tá? Então, eu te diria de cara aqui que ela também tem coisas para olhar, mas o jogo é seu, não é dela. Então, eu já poderia dizer para você de cara, você tem coisas para olhar. Suas internas, para você ressignificar, porque o julgamento está pedindo isso. E agora eu vou ver o rumo desse... Como é que vai ficar esse imbróglio aí de vocês? Ótimo! Vai resolver, ó, o sol. Eu diria... eu vou conversar. Eu diria que se você sentar e tiver uma conversa franca, sem acusações, sabe? Sem acusações. Não. Ó, eu tô me sentindo assim, esse seu comportamento tá me afetando, eu tô me sentindo... Você vai resolver. O sol diz que vai resolver. É porque não é uma coisa que eu estou pensando. É uma coisa que acontece, é real. Porque eu estou pensando que ela está me boicotando. Não, isso já aconteceu e não foi só uma vez. De fato e de verdade, não foi invenção. Não foi pensamento, foi realidade. Então, eu acho que ela está mesmo se defendendo de mim, né? Defendendo de algumas ações minhas. Mas eu acho, como você disse aí, uma boa conversa vai poder ajudar ela e a mim, né? Que o jogo é para mim. E aí você olhar para as questões, ela tem esse comportamento de boicote aí que você tá, porque esse é seu mapa, né? Aí a gente volta lá para os pressupostos. Você vê como um boicote. Sim. Ela pode estar vendo de outra maneira. De repente, ela se sente insegura mesmo com a sua presença. E aí faz ela ter essa... E ela tá ela tem uma roda da fortuna ali. E a roda da fortuna, ela fala de instabilidade. Então, ela pode ter sentimentos instáveis em relação à sua pessoa. Uma hora ela ama, outra hora ela odeia. E aí, o quanto você... Aí eu devolvo para você. O quanto o seu comportamento também não faz ela se sentir assim. Aí é para você pensar. Tá bom? Pode sair que eu vou te puxar. Não, mas isso aí você não falou a última dela. Ou eu não ouvi? Falei. Ela tá de mago. Ela pode estar tentando manipular a situação a favor dela. Tá, entendi agora. Tá bom. Obrigada, viu? Tchau, Nada, tchau. Vou tentar, Adriano, puxar você. Adriano ainda tá aí? Alguém mais quer tiragem? Eu tô tentando puxar o Adriano, não tô conseguindo. Pode ser que ele tenha saído da live. Oi. Entrou. Adriano! Entrou. Tudo bom? E aí, saudade? Eu também. Eu adoro jogar para homem, né? Porque eu gosto de bancar vocês.
Vai lá, quebra minhas pernas. E aí, Adriano, me diz aí, qual é seu imbróglio? Meu imbróglio. Com quem que Não você quer? tenho, não tenho imbróglio. Não, tem que Não, ter. Esse não é tiragem de tenho. relacionamento. Você Hum. tem algum relacionamento que você quer saber? Ah, pode ser o meu. A minha mulher tá olhando para mim agora? Ih, ó, eu não quero que mandem me matar, não, hein? Não, não. Ela é calminha, Calminha. mas para ser casada contigo tem que ser tranquila, né? Senão vai ser. Senão um já Senão, tinha morrido, né? senão ela tinha infartado já. Porque o Adriano é um tipo 8 de Enneagrama, né? E nós 8 somos muito mal interpretados na vida. Com certeza. Vamos lá, Adriano. Vamos Vou lá, fazer aqui tira, a tira. tiragem para você. Você tá travando um pouco. Se você cair, depois você assiste, tá? Tá bom. Você é casada há muitos anos, não é isso? 35. Então, aí aqui, ó, só explicando pro pessoal, aí a tiragem muda um pouco. Porque Não, já é um pode relacionamento falar, porque antigo. só eu tô escutando, tá? Tá? É um relacionamento muito antigo. Então, a gente já vai olhar, eu já olho as cartas com outro olhar. Diferente da Cíntia, que estava conhecendo o rapaz, né? Então, vamos lá. Vamos para os pensamentos. Como é que você está pensando em relação a esse relacionamento agora? Ah, você está de imperatriz. Você está com clareza nesse pensamento, nesse relacionamento. Você tem clareza, você é empoderado nessa relação. Quem manda na relação é você. Você dita as regras desse relacionamento. É um relacionamento que tem que estar muito bom para você, senão não vai funcionar. Né? Então, nesse momento, você está muito bem. Assim, para você está muito boa a relação do jeito que está, porque você está mandando nela. Uhum. Vamos ver ela, se ela gosta de ser mandada. Ela está de carro. Tá. Aí eu falaria para você que ela também, ela está... Ela tem um controle das ideias dela nesse relacionamento. Só pelos pensamentos, eu diria que é um relacionamento bem estável. É um relacionamento coerente, aonde pode ter algumas discussões, porque são duas cartas, arcanos fortes, né? 2 arcanos de atitude. Mas é uma relação que eu não vou ver os sentimentos ainda, que eu estou só no mental ainda. Mas é um relacionamento que vocês acabam entrando numa conciliação. Pode ter chumbo, porrada e bomba, mas as coisas depois se organizam. Se organizam. É desse jeito mesmo? É isso mesmo. E Vamos aquela agora para os sentimentos. O Papa. Agora ela não está ouvindo mesmo, não, né? Não. Roda da fortuna. Aí o sentimento, a coisa já... Sabe, aqui, a sensação que me passa, que é um relacionamento para você é de muito tempo, aonde você se sente confortável nessa relação, mas hoje seus sentimentos são de muito respeito e amizade. E ela é muito confusa nos sentimentos dela. Uma hora ela ama, outra hora ela quer te matar. Então, com certeza. são sentimentos dela muito inconstantes. Ela não tem uma... Ela fica muito confusa muitas vezes aí em relação ao que ela sente. Mas, mentalmente... sabe aquelas relações de muito tempo mesmo, onde as pessoas não estão ali só mais pelo amor, pelo sexo, pelo desejo, não. Elas estão porque elas construíram algo juntas, elas têm histórias juntas, é bem isso aqui. Mas aí tem ali... Você está muito mais centrado nos seus sentimentos do que ela. Tá? É o que eu poderia te dizer. Mas a tua relação é mais... Sabe aquela coisa assim, é um compromisso, é uma coisa que é para sempre. Eu já estou há 35 anos com essa mulher, ela comeu a carne, agora ela vai ter que roer o osso. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. E agora tem que aguentar. E agora vamos para os desejos. Aí o desejo tá uma merda. Pendurado e ela tá de morte. Ela até tem mais desejo que você. Você tá meio assim, meia bomba. Você não está muito... Você deve estar focado em outras coisas. Hoje você está acomodado nessa relação. Não é uma relação mais que te desperta tesão. Na cama, que eu estou falando. Ela já tem mais vontade. Talvez ela funcione como você, porque tem mulheres que funcionam um pouco diferente dos homens, né? E tem mulheres que acham que o homem que tem que ter iniciativa, o homem que tem que partir para cima.
Então, se você tá morno, ela fica morna também. Mas eu vejo ela muito mais com desejo, ainda desejo sexual do que você nessa relação. E aí eu vou agora para os rumos do relacionamento. E aí você tem que ter cuidado com isso, tá? De torre. Pode. O ideal é que eu tivesse um arcano menor aqui, mas eu já diria para a torre, você tem que ter cuidado com o seu comportamento para você não ter uma crise conjugal nos próximos 3 meses. Fica atento. E aí, a gente olhando as casas, ela está muito confusa nos sentimentos. E você, no pendurado aqui, nos desejos, talvez você esteja precisando tomar um negocinho aí para chegar junto. Entrou ao vivo? Ouve. Ouve. Fez sentido para você? Fez, total. Você vai direto, né? As colocações que você faz dentro das cartas que você tirou, elas foram bem corretas, não tem o que falar, né? E quanto a ela, é uma história, né? Que você colocou, é uma história onde já construímos bastante coisas, a lógica agora tem os netos, então aquela constituição, ela vai tomando um volume totalmente diferente, né? Já não é tanto, você vai mais pelo coração de querer estar, tal, é muito importante, né? Aquela coisa de estar junto, né? É isso mesmo, dona Dia. Você é terrível. Eu vou te dar um conselho, então. 2. Chame ela para fazer jantares românticos. Seja mais romântico. Volte a puxar esse lado que às vezes os homens têm muito isso, né? Para mim tá bom assim. E aí. Deixa quieto. Né? Mas é aquela coisa. Então comece a leva para um motel. Fazer algo diferente. Fazer algo diferente, que pode ser que seja isso que esteja faltando. Ó. Valeu, obrigada por ter participado. Um beijo. Tchau. Eu também. Vamos marcar uma conversinha online. Quando você quiser. Fechou. Beijo No coração. Tchau. Tchau. Mais alguém quer perguntar? Só essa aí, Adriano, por favor. E aí, alguém mais? Quem mais quer? Eu estou tentando puxar a Simone. Entrou. Oi, Simone. Pelo amor de Deus, acende essa luz. E aí? Tudo Simone? bem? Tudo bem. Então vamos lá. E aí? Vai ser com aquela pessoa a tiragem? Não, acabou. Ué, você não jogou? Não era para terminar? Acabou. Foi complicado, mas quando eu bati o pé em 22 de dezembro, foi. É isso aí, vida que segue. Pois e aí, o que você... com quem que você queria fazer? Então, seria sobre uma nova pessoa. Boa, mas vem cá, eu vou me esfregar em você, hein? Brincadeira, já tem outro. Claro, filho. Você bota a fila para andar mesmo, né? Você não mandou fazer isso? É isso aí. As cartas não mandaram fazer isso? Então eu fiz. Isso aí. Mas me diz, só me dá uma... Já tá ficando? Não, a gente tá conversando. Só conversando. É a mesma história da Cíntia, só tá no bate-papo. Uhum. Tá. Então vamos lá. Vamos primeiro para os pensamentos. O que você está pensando e o que ele está pensando. Você está com muitas ideias mesmo. Você está querendo, de verdade, se jogar. Não quer ficar sozinha. Está com muita... Você está achando que vai dar bom. Não, acho que não estou achando, não. Por isso que eu estou perguntando. Esse sol aqui, você pode... É porque eu não puxei um arcano menor. Mas lá dentro de você, lá no fundo, você quer que dê certo isso aí. Você pode não estar confiando, mas você está acreditando. Lá dentro de você, você deseja que isso dê certo. Pode ser. Porque, olha só, uma coisa é você estar com medo. Aí seria o arcano menor. Como você está manifestando esse sol. Então, provavelmente estaria aqui junto um arcano menor ruim. Mas o sol é uma pessoa que está sonhando. Então, no fundo, você está sonhando que isso possa dar em algo.
Porque Pode aqui, ser. nesse momento, você está se permitindo. Pronto, é a palavra. Você está se permitindo conhecer ele. É o Certo. sol, tá? Para ficar mais claro para você. Vamos ver ele. Pronto. Ele está de força. Eu acho que ele está focado em ter alguma coisa. Tá aí centrado em conhecer você. Tá? Porque a força é uma carta bem positiva, uma carta focada, ali direcionado. Aí, se a gente pegar esse sol, assim, como você ficou aí meio. O sol no lado negativo dele, eu diria que você pode estar deslumbrada demais. Pode ter um deslumbre aí que está te trazendo medo. Até pelo papo dele, pelo visto, ele tem bom papo, porque a força ela sabe falar, ela sabe convencer. Vamos agora para os sentimentos. O mundo, ele está de roda da fortuna. Como aqui é uma relação que não tem nada ainda, eu diria que ele tá um pouco confuso ainda. Cuidado com o que você está falando. Porque o sol é meio deslumbrado, às vezes fala demais, né? E aí pode estar deixando ele confuso em relação aos sentimentos. Ele está focado em querer alguma coisa com você, mas ele pode ter alguma coisa, até uma situação do passado, aonde faça com que ele tenha altos e baixos em relação ao que ele está sentindo de iniciar algo com você. Ele pode estar tendo dúvidas, e talvez seja isso que esteja gerando medo em você. Uma hora ele vem com vários papos, uma hora, de repente, ele some. Então, pode ser isso aí. Eu estou dando só um exemplo, tá? O mundo fala de uma pessoa que está tentando se priorizar nos sentimentos. Isso aí é você já, tá? Está tentando priorizar os seus sentimentos, está querendo ir para um novo ciclo, para uma nova jornada e abandonar o passado olhando para frente, sem pensar em olhar para trás. Diria que você está muito positiva em até em conhecer outra pessoa mesmo. Porque como essa relação ainda não começou, vocês estão só conversando, eu diria que você está aberta para o novo. Ele está ainda se segurando muito. Porque em alguma coisa aí faz ele ter medo de se jogar nessa relação. Vamos para os desejos. Você está de temperança e ele está de torre. Ó, a torre nos desejos é tiro, porrada e bomba. Geralmente quem tem uma torre no desejo, ela tá com muita vontade de conhecer sexualmente a outra pessoa. E vou dizer, sexo é bom, tá? Com a torre sempre é bom. A temperança, você que tá meio assim, ó. Não tá sentindo muita atração por ele, não. Sexual, tá? Tô falando de sexualmente falando. Você não tá sentindo muita confiança. Tem alguma coisa aí que não tá batendo muito. E aí, aí eu vou te deixar um questionamento. Será que por causa da tua última relação, você tá tentando, tá meio que deslumbrada, tentando olhar para ele como uma pessoa diferente do outro, mas isso está te trazendo uma certa insegurança de se jogar de verdade nessa nova relação pelo medo do passado. Por causa dessas 3 casas. Porque o sol, ele brilha muito. Então, assim, você está aberta a algo novo, mas você está tentando ter um equilíbrio. Não está se jogando de verdade. Ele já está, ó, lá, querendo. Só que ele está confuso nos sentimentos. Então, cuidado aí na hora dos papos com o que você está falando para ele, tá? E vamos agora ver o rumo dessa relação para os próximos 3 meses. Se vai dar ruim ou se vai dar bom. O mago. Aqui o ideal é ter um arcano menor junto. Então, eu vou te dar as 2 coisas que eu diria daqui para você sem o arcano menor. Uma pode ser que vire um novo relacionamento, comece uma relação com ele. O início, mas alguma coisa sem compromisso. O mago não tem comprometimento com ninguém, tá? Então, pode ser algo aí que vocês vão se conhecer, vão começar a se pegar, mas sem muito compromisso nos próximos 3 meses. Ou pode ser que não dê em nada e você vai partir para outra. Para mim, olhando tudo aqui, eu acredito que vocês vão ficar se pegando. Porque ele quer muito pegar você. Ai, e aí? meu Deus. Fez sentido para você? Faz. Você não consegue ficar sozinha, Simone?
Aí vem dizer que esse sol não tem nada a ver. O sol, ele quer um relacionamento, ele quer namorar. Pode ser que você não esteja confiando muito, você esteja com medinho, mas você quer namorar. Tá certo. Agora fez mais Faz sentido, né? Faz sentido. Às vezes a gente não quer olhar, né? Mas como eu já joguei pra você várias vezes, eu já te conheço. Eu tô Faz te sentido. conhecendo melhor do que você mesma. Valeu, É isso. Simone. Beijo. Ó, fica com Beijo. Deus, tá bom? Tá. Pode sair aí, eu vou me despedir do pessoal. Tá bom. Gente, então era isso. Quem não assistiu a live, ela vai ficar gravada. Eu falei aí dos pressupostos da PNL. Né? Pensem bastante aí, mapa não é território. Se alguém já fez, você também pode fazer. Que todo comportamento tem uma intenção positiva. Né? Que a gente pode modelar uma pessoa de sucesso para ser um sucesso também. E nós temos todos os recursos dentro da gente. O que a gente não tem dentro da gente, a gente pode aprender e passar a ter. Só é olhar para o mundo. E realmente ter um olhar mais empático com o outro. E sempre olhar para o seu corpo, porque ele fala com você. Ele fala, o corpo mostra. É só a gente confiar, tá? Então era isso. A live vai ficar gravada. E até a próxima, se Deus quiser. Ó, um beijo, uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus.